Aguenta coração! No Saudade Eterna de hoje, a nossa homenagem será para o saudoso Mário Sérgio Costa. Ele foi colunista social do Diário do Vale, em Volta Redonda, e também fazia grandes eventos, considerado o maior colunista social de Volta Redonda e região sul-fluminense e também até do estado do Rio de Janeiro. Eu me solidarizo com os meus sentimentos a todos os familiares, uma legião de amigos, admiradores, seguidores e até fãs do Mário Sérgio pela sua morte física. Então, meus sentimentos representando todos que acompanham o Saudade Eterna, esse quadro que a cada dia só cresce, homenageando pessoas que deixaram um legado muito especial, muito positivo para a sociedade, até mesmo para o mundo, como é o caso do nosso saudoso Mário Sérgio Costa. O meu carinho, os meus sentimentos de forma especial para o Jefiti. Ele era companheiro do Mário Sérgio e eles viveram muitos anos juntos. Uma relação realmente que deu certo, de amor, cumplicidade, companheirismo, uma parceria que agregou muito para os trabalhos que o saudoso Mário Sérgio realizava. Ele está tentando, dia após dia, prosseguir, mas não tem sido fácil. Eu falei com ele via telefone, então os nossos sentimentos, e disponho, assim como sempre eu falo nas mensagens com você, Jefiti, disponho para o que for preciso, você pode contar comigo, assim como todos que tinham um carinho muito grande pelo Mário Sérgio e por você também. Agradeço o design de interiores Carlos Costa, irmão do Mário Sérgio, que mora em Belo Horizonte e que sempre estava ali apoiando, sempre demonstrando seu carinho, seu amor para com seu irmão. E o Carlos Costa me passou algumas informações bem pessoais do Mário Sérgio, da história de vida dele. Então eu quero agradecer. Muito obrigado, Carlos Costa, pela confiança no meu trabalho. E assim nós teremos grandes informações em relação à história pessoal e profissional do saudoso Mário Sérgio Costa. Eu aproveito aqui para agradecer em nome do Carlos Costa, irmão caçula do Mário Sérgio, e também do Jefiti Castro, a todas as pessoas que prestaram suas homenagens nas redes sociais, também no dia do funeral. Muitas pessoas enviaram coroas em homenagem ao Mário Sérgio, ao legado que ele deixou, a tudo que ele contribuiu e colaborou para a Volta Redonda e Sul Fluminense. Então, em nome do Carlos Costa e do Jefiti Castro, eu quero agradecer o carinho de todos, a presença de todos naquele dia e o apoio que todos deram e estão dando para os familiares do saudoso colunista Mário Sérgio Costa. No decorrer desta homenagem, nós teremos fotos, vídeos dos eventos que o Mário Sérgio promovia na cidade com muita maestria natural e competência. Também eu vou informar o que aconteceu com as cinzas do saudoso Mário Sérgio Costa. Eu comecei a fazer essa homenagem, ele ainda estava vivo. Eu me recordo que eu conversei com ele via message do Facebook e eu disse para ele: Mário Sérgio, você é o maior colunista social do Sul Fluminense e eu quero prestar uma homenagem para você, eu quero te entrevistar. Vamos compartilhar um pouquinho da sua história, vamos falar da sua carreira como colunista social da região. E como sempre, ele foi elegante, educado e ele ficou muito feliz, me agradeceu. Isso foi no mês de setembro de 2021. Ele me pediu um prazo de aproximadamente de 2 a 3 meses, mas ele estava com algumas tarefas pessoais que estavam demandando o tempo dele. E quando foi dezembro, o Mário Sérgio veio a falecer. Então nós não conseguimos fazer
essa entrevista, né, ele em vida, por questões que ele não podia naquele momento, lá em setembro do ano passado, devido às suas tarefas pessoais e profissionais. Eu sempre falo que nada é por acaso, tudo tem um propósito. Eu comecei essa homenagem para o Mário Sérgio em vida, lá em setembro de 2021, e agora em maio de 2022, que essa homenagem ficou pronta e está sendo exibida para todos os familiares, amigos e pessoas que tinham um carinho muito grande com o Mário Sérgio Costa. Olha que curioso, era mineiro. Ele nasceu no dia 25 de março de 1954 em Belo Horizonte, Minas Gerais. E ele faleceu no dia 6 de dezembro de 2021, na parte da tarde, em sua casa no bairro Laranjal, em Volta Redonda. Ele teve um infarto fulminante e veio, lamentavelmente, a óbito. Olha que incrível a história que eu vou compartilhar com vocês. O Carlos Costa, irmão do Mário Sérgio, compartilhou comigo essas informações. Então, os pais do Mário Sérgio tiveram 13 filhos, sendo 12 homens e uma mulher. E o Mário Sérgio foi o filho de número 9. O Carlos Costa, ele é o caçula desses 13 filhos. E ele tinha uma madrinha que morava em Volta Redonda. Essa madrinha do Carlos Costa, irmão caçula do Mário Sérgio, ela era irmã do pai do Mário Sérgio. E houve uma viagem no qual o Mário Sérgio foi para Volta Redonda, ainda criança, e ficou na casa dessa madrinha do Carlos Costa um mês mais ou menos. Só que quando chegou o momento do Mário Sérgio retornar para Belo Horizonte, foi chorando, e chegando em Belo Horizonte, ele só queria voltar para Redonda. Ele chamava Volta Redonda de Redonda. E ele chorava, e ele falava com o pai, com a mãe, com os irmãos, que ele queria voltar para Redonda. Só que nessa história toda, a madrinha do Carlos Costa, ela não podia engravidar. E o Mário Sérgio em Belo Horizonte chorando horrores, querendo vir para Redonda. A mãe do Mário Sérgio ficou com dó dessa madrinha do Carlos Costa, da cunhada especificamente, dizendo: os pais do Mário Sérgio tomaram essa decisão juntos. Então, já que você está chorando, Mário, você vai para Volta Redonda e se você chorar lá, você volta para casa. E o Mário Sérgio foi correndo para Redonda, Volta Redonda. E ali ele nunca chorou. A partir dos 4 anos de idade, quem educou o Mário Sérgio foi essa madrinha e esse padrinho do Carlos Costa. E ali, Mário Sérgio cresceu em Volta Redonda. Ele amava Volta Redonda desde o primeiro momento que ele veio passar um mês de férias na casa dessa madrinha. Aí, no decorrer da homenagem, nós vamos ter a foto dos pais biológicos do Mário Sérgio, a senhora Amélia Gonçalves Costa e o senhor Nicanor Vieira Costa. São os pais biológicos do Mário Sérgio. Então, nós vamos ter aí também a foto da madrinha e do padrinho do Carlos Costa, que educaram o Mário Sérgio Costa em Volta Redonda a partir deste episódio. Além de uma foto dos pais biológicos, o Mário Sérgio Costa, com todos os 13 filhos. Então vocês verão também no decorrer desta homenagem. São detalhes maravilhosos. E desde pequeno, o Mário Sérgio Costa sempre foi chique, conforme o Carlos Costa, irmão caçula, compartilhou comigo. Tem também uma foto do Mário Sérgio totalmente chique, muito elegante. A madrinha era Lourdes Vieira Ferreira e o padrinho,
Orsino Ferreira. Então eles adotaram o Mário Sérgio e o Mário Sérgio nunca chorou, ficou em Volta Redonda, cresceu amando essa cidade e estudou odontologia em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Lá em Campos dos Goytacazes, o Mário Sérgio, ele desenvolveu, né, ele criou ali um jornal chamado O Badalo. Esse jornal foi o gatilho para o Mário Sérgio Costa perceber como ele tinha a desenvoltura e o quanto ele amava a área de comunicação, a área do jornalismo. Então, ali ele começa a sua carreira, a sua história dentro da área jornalística, né? Da área da comunicação, do colunismo social. E ele retorna para Volta Redonda, trabalha ali um período como dentista, sendo um bom profissional, mas o coração dele, a missão dele era a área da comunicação. E depois de um período, ele decidiu seguir a área da comunicação, do colunismo social em Volta Redonda e região sul-fluminense. O primeiro jornal que ele trabalhou foi o Opção. E dali ele foi construindo a sua jornada profissional até chegar no Jornal Diário do Vale, onde ele foi colunista social durante décadas até o momento de sua morte, lá em dezembro de 2021. E o Mário Sérgio trazia com muita seriedade as notícias. Ele não só pontuava a questão da sociedade em si, dos eventos, ele trazia as notícias sérias também. E ele trouxe notícias em primeira mão, tanto na política, negócios e no lado social. O pai do Mário Sérgio, ele faleceu de AVC, ficou acamado, mas não resistiu. A mãe dele, posteriormente, também teve um infarto e não resistiu. Segundo o Carlos Costa, irmão caçula do Mário Sérgio, na família deles, o que leva a óbito geralmente é infarto, AVC e também câncer. E, no caso, o Mário Sérgio nos deixou devido a um infarto fulminante. É aquela questão, né, de DNA, de genética. Então, assim, lamentavelmente, há esse histórico na família Costa. Eu era amigo do Mário Sérgio, sempre admirei o trabalho dele, o ser humano que ele era, assim como muitas pessoas. O Mário Sérgio, ele era elegante, requintado, falava baixo e falava com assertividade. Ele gostava muito de observar, mas quando era o momento dele falar, o Mário Sérgio sempre trazia colocações embasadas e de forma assertiva. Além de desde pequeno ser muito chique, tinha uma essência própria, com muita naturalidade, não era forçado, ele era natural. Ele tinha uma inteligência incrível, agregador. Ele conseguia agregar na vida das pessoas e também muitas pessoas na região conseguiram oportunidades na vida artística, na vida empresarial, devido a grandes oportunidades que o Mário Sérgio trazia através dos seus eventos. Ele era relacionador, ele se relacionava desde as pessoas simples até as pessoas de nível mais elevado dentro da sociedade. Ele se comunicava com tudo e com todos. A morte do Mário Sérgio impactou muitas pessoas porque ele era um ser humano que agregava, ele conseguia reunir as pessoas e de uma forma muito gostosa, de uma forma muito natural. Todas as pessoas que participavam dos eventos do Mário Sérgio, as pessoas se sentiam bem. Por isso que ele foi construindo este nome, este legado durante os 42 anos de colunismo social. Ele sempre agregava na vida das pessoas, das empresas, sabia recepcionar as pessoas.
Ele tinha esse dom de se relacionar com as pessoas, com as empresas, com todos dentro da sociedade. O Mário Sérgio amava festas, ele era super criativo e grandes eventos ele realizava anualmente, assertivamente, com datas, agenda, uma organização impecável, muita seriedade, muito comprometimento. E isso fazia com que ele a cada ano tivesse mais prestígio, respeito em seus eventos. Grandes empresas, autoridades acreditavam ali no potencial do Mário Sérgio e nos seus eventos. Como as premiações que ele tinha com o Prêmio Catavento, grande evento de glamour, reconhecimento por agregar na sociedade, tanto empresa quanto pessoas físicas. Ali, a noite era totalmente luxuosa, então todo mundo se preparava, todo mundo tinha prazer em se arrumar para poder ir para o Prêmio Catavento. Além de outros eventos memoráveis, como Carnafolia, Baca Fest, Feijão Folia, entre outros eventos que reunia a sociedade para celebrar a vida, celebrar os negócios, se divertir, para que as pessoas, as famílias pudessem ter aquele momento de alegria nesses grandes eventos que ele realizava. Muitos eventos ele realizou em diversos ambientes em Volta Redonda, mas a maior parte dos eventos do Mário Sérgio Costa aconteciam ali no Hotel Escola Bela Vista, em Volta Redonda. Quando eu o convidei para a entrevista comigo, na homenagem que eu estava fazendo, eu disse que a entrevista seria no Hotel Escola Bela Vista, em Volta Redonda. Um lugar que quem conheceu o Mário Sérgio, quem frequentou, assim como eu, os eventos que ele organizava ali no Hotel Escola Bela Vista, em Volta Redonda, quando a gente anda pelo Hotel Bela Vista, tanto na área externa quanto no restaurante, no Salão Branco, lembra muito do Mário Sérgio. A gente lembra dele ali. Então a entrevista que ele participaria comigo aconteceria no Hotel Escola Bela Vista, em Volta Redonda, e ele tinha amado a escolha do local. Mário Sérgio Costa, juntamente com o seu companheiro Jefiti Castro, tinham um acordo entre si, que quando falecessem não seriam sepultados e sim cremados. E aconteceu isso. O Mário Sérgio Costa foi velado na Câmara Municipal de Vereadores em Volta Redonda, recebeu muitas homenagens, tanto nas redes sociais quanto no velório, e posteriormente o corpo foi para uma cerimônia restrita no Portal da Saudade, Cemitério Parque Crematório Regional, onde o corpo foi cremado. E essas cinzas serão lançadas no Mar de Copacabana, um local que o Mário Sérgio amava. Só que essas cinzas não foram lançadas ainda no Mar de Copacabana. Conforme eu falei no início da homenagem, o Jefiti Castro não vem se sentindo bem devido à perda do Mário Sérgio Costa, mas ele ainda fará uma missa de celebração em memória e posteriormente uma cerimônia restrita ali em Copacabana para lançar as cinzas do Mário Sérgio no Mar de Copacabana. E as cinzas do Mário Sérgio Costa estão dentro de uma urna aos cuidados do ex-companheiro Jefiti Castro, guardadas no quarto que o Mário Sérgio Costa dormia. Eu peço que você se inscreva no meu canal, curta, comente este vídeo, compartilhe, assim as pessoas que amavam o Mário Sérgio, as pessoas que tiveram contato com ele, possam lembrar de uma forma carinhosa dos bons momentos que tiveram com ele e também de todo o legado que ele deixou para Volta Redonda e região. Então curta, comente, compartilhe este vídeo e se inscreva no meu canal. Assim você ajuda o quadro Saudade Eterna a chegar em muitas pessoas que partiram, mas que deixaram uma saudade eterna e um legado positivo para todos. Então eu fui no Portal da Saudade, Cemitério Parque e Crematório Regional mostrar para vocês aonde o Mário Sérgio foi cremado.
Eu convido você para acompanhar as imagens neste momento. Vamos lá?
papel do colunista é exatamente, eu acho que ele é um porta-voz da sociedade. O colunista, ele tem, assim, um papel jornalístico a nível de passar informações que acrescentam, que somam a nossa região. Então, eu acho, assim, nessa trajetória eu tive a oportunidade de, eu considero, às vezes eu falo, eu sou jurássico, porque na minha época era a máquina de escrever bem simples. Eu tinha que ir na redação do jornal para poder fazer a matéria. O Ibrahim Suede, para mim, era o colunista onde eu me espelhei para exercer as minhas atividades. Olha, eu sou muito seletivo em relação ao que está publicando e não prejudicar as pessoas, entendeu? Algumas coisas assim, meio que íntimas também, reservadas, separações, eu deixo essa página, eu viro essa página. Eu me preocupo muito com a questão, o que vai ser bom para a nossa cidade, para a nossa região. Eu tive a oportunidade de divulgar em primeira mão quando as montadoras vieram para Porto Real, para Resende, pessoas conhecidas que doaram terrenos para que elas fossem montadas aqui na nossa região. Então são coisas assim importantes que eu acho que acrescentam e fazem com que traz uma luz maior para nós. Eu acho que tudo acrescenta para que ela realmente seja um destaque. Um desempenho profissional, um desempenho... Isso vai ser diferentes setores, né? Filantrópicos, alguma coisa nesse sentido vai somar esse resultado final. São muitas histórias, são muitas homenagens de pessoas que fizeram muito pela não só Volta Redonda, a nossa região, o glamour, o luxo, a beleza. Vou viver essa vida do jeito que ela me levar. Ninguém sabe as coisas que dou. Não tem ninguém que pensou desse jeito, desse que sabe na minha solidão. Olhando no samba, me ajuda na vida. E ela vai passando esquecida. Vou viver essa vida do jeito que ela me levar. Vamos falando com ela, não vou te dizer. Tô a tudo isso pra ela. Mas não pode na vida que você não sabe tudo.
apresentador Sidney Souza, diretamente do Portal da Saudade, cemitério, parque e crematório regional em Volta Redonda, prestando essa homenagem ao nosso saudoso o Mário Sérgio Costa, colunista social de Volta Redonda, que lamentavelmente nos deixou em sua casa no bairro Laranjal, em Volta Redonda. Ele teve ali um infarto e acabou nos deixando naquela tarde de uma segunda-feira, no dia 6 de dezembro de 2021. Mário Sérgio viveu em Volta Redonda, construiu o seu legado, deixando marcado na vida de milhares de pessoas, sendo considerado o maior colunista social de Volta Redonda por mais de 40 anos de colunismo social e também na região sul-fluminense. Muito elegante, discreto e extremamente assertivo. Fazia grandes eventos, conforme eu compartilhei com vocês lá no estúdio. Então, ele foi velado na Câmara Municipal de Volta Redonda e foi cremado neste crematório. Aqui apenas a família e alguns amigos íntimos participaram da cerimônia final. Então, eu presto a minha homenagem, meu amigo, nós éramos amigos também, participei muito dos eventos que o Mário Sérgio ele organizava na cidade de Volta Redonda e, lamentavelmente, ele partiu no dia do meu aniversário. Então, presto essa homenagem no meu nome, no nome dos amigos, dos familiares e também de todos aqueles que admiravam o Mário Sérgio, pelo ser humano, pelo profissional que ele era. Então foi aqui, Portal da Saudade, cemitério, parque e crematório regional em Volta Redonda. Quando o homenageado ele é sepultado, a gente sempre traz uma rosa branca. Como ele foi cremado, então a gente não tem lugar para deixarmos essa rosa branca. Fica aqui o meu profundo sentimento aos familiares e amigos do Mário Sérgio Costa, colunista social de Volta Redonda. Mais uma vez, os meus sentimentos ao Jefiti Castro, que era companheiro por muitos anos do Mário Sérgio. Força aí, meu amigo, e a todos os familiares, o irmão também do Mário Sérgio que mora em BH, o Carlos, meus sentimentos, meu amigo. E aqui fica nossa homenagem no quadro Saudade Eterna para este grande ser humano que foi o Mário Sérgio Costa, colunista social de Volta Redonda. Meus sentimentos a todos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.